Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez à Academia de Pregadores. Hoje é a nossa aula de número 2 na disciplina de Introdução à Teologia. Nesta aula de número 1 e na aula de número 2, nós estamos falando dos conceitos teológicos. O que é teologia, como este conceito foi construído no decorrer da história. Dando continuidade, dando sequência à aula passada, nós estamos apresentando alguns desses conceitos que hoje se estabeleceram como os principais conceitos da expressão teologia. E eu trouxe em nosso material didático o conceito criado pelo professor e pastor Alan Myatt em parceria com o Franklin Ferreira. Eu tive a alegria de ser aluno do pastor Alan Myatt durante 2 anos, 3 anos, e pude aprender muito sobre Deus, sobre a sua palavra, através das ministrações deste homem de Deus. O pastor Alan Myatt, você pode acompanhar isso no nosso material e também na nossa projeção, ele traz uma ideia sobre teologia bastante interessante. A teologia não é o estudo de Deus como algo abstrato. Muitas pessoas olham para um Deus distante. Falamos ontem, ou melhor, falamos na nossa última aula, sobre a transcendência divina. Não é esta a ideia de teologia. Mas, diz o professor Alan, é o estudo de um Deus pessoal que está revelado na Bíblia. Olha que coisa interessante. Não dá para se ter como fonte principal de Deus outra literatura a não ser a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a fonte principal para o nosso conhecimento de Deus. Ele continua dizendo o seguinte: necessariamente, isso inclui tudo o que é revelado sobre ele e as suas obras e as relações que ele tem com a sua criatura. Nós conhecemos Deus na sua plenitude? Não, isso é impossível. A capacidade de raciocínio, de imaginação do homem tem um limite. Nós não podemos conhecer Deus na sua plenitude. Não foi também desejo de Deus se revelar ou se mostrar em toda a sua plenitude? O que importa para nós é que aquilo que Deus desejou para mudar a nossa história e nos permitir viver num relacionamento pleno com Ele, está revelado na Bíblia Sagrada. Para eu conhecer a Deus, eu posso conhecê-lo através do exercício da teologia, que nada mais é do que uma ferramenta que me possibilita interpretar e entender o que eu acabei de ler na Bíblia Sagrada. Olhando ainda para esses conceitos iniciais da teologia, nós temos o pensamento do Strong, do Augusto Hopkins Strong. Ele diz que a teologia é a ciência de Deus e também das relações existentes entre Deus e o universo. Um entendimento bastante simples também de nós compreendermos, não é tão complexo, não é tão difícil, não é tão absurdo assim. Uma ciência, uma ferramenta, uma possibilidade que nos capacita chegar ao entendimento de Deus e, sobretudo, das relações que este Deus tem com a sua criação ou com o próprio universo. Nós temos também uma outra ideia a respeito da teologia do Wayne Grudem, um teólogo respeitável, de credibilidade muito interessante. O teólogo Wayne Grudem, ele diz que a teologia é o estudo de Deus e de todas as suas obras. Ou seja, uma ideia também simples de nós assimilarmos. Uma ferramenta que nos permite pensar sobre Deus e sobre tudo o que Ele criou. Quando nós vamos um pouquinho adiante neste pensamento, nós também temos uma outra ideia do Charles Hodge. E eu apresento, você acompanha aqui na nossa projeção, uma sugestão de leitura bastante interessante, que é a Teologia Sistemática do Hodge. Ele diz que a teologia não é somente a ciência de Deus, nem mesmo a ciência de Deus e do homem. Mas ele afirma o seguinte: ela dá conta das relações entre Deus e o universo. Eu acho interessante esse pensamento do Hodge, porque ele vai um pouquinho na contramão, ele é um pouquinho diferente do pensamento mais comum sobre a teologia. Geralmente a ideia básica, inicial que nós temos da teologia é de uma ciência que estuda Deus, e o Hodge ele já parte da seguinte ideia: não é uma questão de se estudar a Deus, não se estuda Deus no pensamento dele,
mas se estuda todas as formas desse Deus se relacionar conosco. Por isso é importante para nós entendermos os vários pensamentos, os vários aspectos, as várias ideias que se tem a respeito da teologia. Um outro pensamento que nós temos é que esta teologia, ela passa por 3 possibilidades. Quais são estas possibilidades para a teologia? Em primeiro lugar, a teologia tem como premissa que Deus é um ser real e que se relaciona com o universo. Deus não é fruto de imaginação, Deus não é uma coisa imaterial, Deus não é uma realidade apenas mística, vamos dizer assim. A premissa da teologia ter uma possibilidade é que Deus é uma pessoa, é um ser pessoal e, mais do que isso, é um Deus que se relaciona com a sua criatura. Olha que coisa linda. Este Deus que eu estudo, revelado na Bíblia Sagrada, se relaciona comigo, conversa comigo, fala comigo, dialoga comigo, interfere na minha vida, controla os meus passos. As pessoas que pensam qualquer coisa diferente de teologia é porque ainda não tiveram a experiência de entender o seu real significado. A teologia é a ferramenta que me leva perto de Deus, que me faz enxergar o próprio Deus do meu lado, andando ao meu lado, cuidando da minha vida, interferindo na minha vida, se relacionando diretamente comigo. Assim como eu me relaciono com o cônjuge, com um filho, com um pai, com uma mãe, com uma pessoa, eu posso me relacionar com Deus. Vamos ser bem práticos aqui? No relacionamento existe conversa, no relacionamento existe diálogo. Você conversa com pessoas, você fala com pessoas, você interage com pessoas. Por que com Deus a gente não se relaciona? Quantos de nós, quando estamos alegres, tomados pelo Espírito Santo, não entramos no nosso carro, no nosso automóvel e começamos a conversar com Deus? Coisa linda é falar com Deus. Às vezes eu estou dentro do carro, estou andando nas ruas da cidade e eu me pego conversando com Deus, falando com Deus, o vizinho, a pessoa que está passando do lado, olha para mim e pensa, pronto, esse rapaz, ele tem algum problema, ele não consegue falando sozinho, não, estou falando com Deus. Ele é uma pessoa, eu falo com ele, eu converso com ele. Aí tem aquela turma do contra. Essa turma do contra sempre teremos conosco. Embora este não seja um texto de um versículo, mas eu encontrei um irmão que disse que esta afirmação é tão boa que deveria ser um versículo. Aquela pessoa do contra que diz assim, não, Deus é onisciente. E uma das características da onisciência de Deus é que ele conhece, ele sabe de todas as coisas na sua plenitude. Então, se ele sabe de todas as coisas, eu não preciso falar com ele. Existe uma denominação que, por uma questão ética, eu não vou citar o seu nome aqui, com sede na cidade do Rio de Janeiro, uma grande estrutura denominacional, onde o seu líder religioso ensina para os seus crentes que eles não precisam orar. E ele faz uma análise, uma interpretação da carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, orai sem cessar, que em todo momento, 24 horas por dia, nós estamos orando. Se nós estamos orando de forma que não tenha uma pausa, não tenha uma parada, obrigatoriamente eu estou falando com Deus a todo momento. Se eu estou falando com Deus e Ele é onisciente, eu não preciso parar, abrir minha boca e falar com Deus, conversar com Deus. Um absurdo, uma heresia, um pensamento completamente equivocado daquilo que foi estabelecido pela palavra de Deus. Deus, como um ser real, verdadeiro, pessoa, conversa comigo. E aqui tem um detalhe interessante. Nesse relacionamento não sou só eu que falo, Ele fala. Nós temos uma ideia, muitas vezes equivocada, de oração. Os crentes dobram seus joelhos, tomam uma posição de reverência diante de Deus e começam a falar com Deus. Mas não estão aptos a ouvir a voz de Deus. Porque num relacionamento onde um só fala, esse relacionamento está doentio, não é sadio, não existe uma saúde nesse relacionamento. A preocupação de todos esses pensadores, pastores, teólogos, na construção de um conceito sobre teologia, são unânimes em dizer que o ser humano se relaciona com Deus. O ser humano fala com Deus, mas o ser humano também ouve a voz de Deus. Como teólogos, nós precisamos entender que o nosso coração, a nossa audição, deve estar aberta sim para ouvirmos a palavra de Deus. Em segundo lugar, você acompanha conosco em nossa projeção, a teologia é completamente possível porque a mente humana é capaz de conhecer a Deus e perceber a relação que esse Deus desenvolve com o universo. Nós falamos em alguns momentos, e vamos falar no decorrer deste curso,
em especial na disciplina de Introdução à Teologia, que a teologia não pode ser olhada como uma irracionalidade, como uma ação irracional. Nós não somos tomados por um poder desconhecido que tira a nossa capacidade de gerenciamento e controle das faculdades mentais. Ninguém perde o controle quando conhece Deus. Não entramos num transe completamente descontrolado. Negativo. As nossas faculdades mentais, o nosso raciocínio nos permite chegar ao entendimento de Deus e compreender que Deus interfere na vida do ser humano. Estão tentando ensinar por aí que Deus não interfere, que Deus criou o mundo e deixou o mundo se desenvolver. Conheci uma corrente teológica muito forte no sul do Brasil que prega, por exemplo, que Deus é o autor da teoria absurda da evolução das espécies. Essa gente está pregando por aí o seguinte: Deus, quando criou o homem, Deus, quando criou o universo, Deus, quando criou a terra, ele criou aquela partícula de extrema complexidade e a largou e a abandonou. E o ser humano é fruto de uma evolução, de uma matéria que, através dos seus processos de complexidade, chegou até o homem. Isto é um absurdo. Isto não se encaixa na nossa fé e na nossa cosmovisão cristã. Deus pode ser compreendido pela nossa razão, e a nossa razão não exclui a possibilidade de conhecermos Deus. Mas tem uma turma que gosta de discutir com crente. Você pega, por exemplo, esse pessoal que se julga conhecedor e ter domínio das ciências. E quando eles começam a discutir conosco, uma das perguntas clássicas do mundo não cristão é a seguinte: você pode provar que Deus existe? Você pode provar que você se relaciona com um Deus que você tem muita dificuldade de provar que ele existe? E tem muito crente nessa hora que fica com medo, chora, liga para o pastor, pega o telefone, pede socorro para todo mundo, porque não está preparado, capacitado para trazer as respostas. Eu não estou dizendo também que nós temos a resposta para tudo. Tem crente que ele acha que tem que ter a resposta para tudo. Não, não é assim que nós agimos. Primeiro que a nossa fé, ela não está sustentada por intermédio de provas, até porque a Bíblia em nenhum momento prova que Deus existe. Me mostre um texto na Bíblia Sagrada que tem a preocupação de provar que Deus existe. A Bíblia já parte do princípio, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que Deus existe e ponto final. Tem crente que fica preocupado e vai para a internet e entra em grupos de discussão, em fóruns na internet, nas redes sociais, tentando provar que Deus existe. Pare com isso. Deus não tem esta preocupação de ficar provando que ele existe. Mas nós somos afrontados, somos questionados por essas pessoas que nos perguntam: prove que Deus existe, para que desta forma você consiga me convencer que você se relaciona com ele. Eu não preciso provar que Deus existe. Tem crente fazendo curso de física, de química, de bioquímica, de não sei mais o que, de física quântica, para tentar provar que Deus existe. Aí você vai me perguntar: Eliel, então nós vamos ficar sem respostas para essa gente? Essa gente tem razão quando afirma que existe uma impossibilidade de nós nos relacionarmos com Deus. Então preste atenção rapidamente. O mundo científico, para você ter uma ideia, considera 23 hipóteses da origem da existência do mundo. O que eu estou querendo dizer com isso? Existem existem 23 escolas no mundo científico que buscam trazer uma resposta para a origem do universo e para a origem do homem. 23 explicações diferentes, tentando provar de onde eu e você viemos. Destas 23 teorias, 2 são mais conhecidas. A primeira, a evolução das espécies proposta por Darwin. A segunda, a teoria do Big Bang, da grande explosão que fez de uma matéria concentrada em um único ponto explodir e se expandir no decorrer da história da humanidade. Aí essa gente que não tem com o que se preocupar e gosta de brigar com crente, olha para a gente e diz o seguinte: nós temos um argumento para provar para vocês que o mundo tem uma origem e que pode ser comprovado pela ciência. Nós temos uma fundamentação científica para provar algumas coisas para você. E vocês vêm com essa história de que não pode provar que Deus existe? Como sair dessa situação? Como responder a esses argumentos e a estas afrontas? Simples. Eu não posso provar que Deus existe.
mas eu posso desconstruir tudo que a ciência tenta colocar goela abaixo como verdade. Por exemplo, você não precisa ser um cientista, você não precisa ser um estudioso de física para conhecer a incoerência da teoria do Big Bang. Quando você está nos bancos escolares, lá nas aulas de ciência, que geralmente você faz na 7ª série, você aprende um fenômeno na disciplina de física chamada de entropia. A entropia é um fenômeno que talvez você conheça não por esse nome. Entropia é um fenômeno da física que diz o seguinte: toda a matéria, tudo o que existe, tende-se a desestruturar-se na história. O que a física nos ensinou quando a gente fez a 7ª série? Você compra um carro, o seu carro vai ficar mais velho cada dia que passar. Isto é entropia. Você compra uma roupa, essa roupa vai ficar mais velha à medida que o tempo passar. Isto é entropia. Nós vamos morrer mais velhos. Ninguém morre de infância. Há uma explicação física, científica, chamada de fenômeno de entropia, que diz que é impossível uma matéria se tornar complexa no decorrer do tempo. Tudo vai ficar mais velho, tudo vai se deteriorar. Aí você volta para a teoria do Big Bang. O Big Bang diz que existia uma partícula minúscula assim que concentrava toda a energia do universo. Já é difícil da gente entender isso, mas vamos imaginar que isso fosse possível. Vamos ajudar os defensores dessa teoria. Tá bom, era possível. Aí eles dizem assim, teve uma explosão. E essa explosão espalhou esta matéria, esta energia no mundo, e esta energia foi ficando mais complexa, as pecinhas foram se encaixando, e aí surgiu a terra, os peixes, os animais, o homem. Meu irmão, que coisa absurda de se entender. Aí você olha para essa gente e diz o seguinte, tá bom. Aí você já parou para pensar em incoerência que o mundo científico que você está usando para sua justificativa explicar, nada fica mais complexo, tudo se deteriora, a terra está se deteriorando, o homem se deteriora, os bens que são produzidos pelo homem se deterioram, a própria terra se deteriora. Pronto, você derruba uma teoria científica como essa. Você não precisa provar que Deus existe. Mas para todas as afrontas contra um universo criado por Deus, nós temos uma possibilidade de destruir e colocar abaixo essas explicações humanas. Sabe por que o mundo tem medo de uma ciência cristã? O mundo tem medo de nós chegarmos nas escolas, por exemplo, e desmascararmos os professores que ensinam que Adão e Eva é um mito. Eles têm medo de nós chegarmos nas escolas e provarmos a inconsistência do ensinamento do evolucionismo de Darwin. Eles têm medo porque eles sabem que nós temos argumentos para desconstruir e trazer a realidade da mentira científica no que diz respeito à criação e à origem do universo. Meu irmão, o fato de eu não poder provar a existência de Deus não significa que ele não existe. O nosso Deus existe, ele é real, ele é verdadeiro, ele se relaciona conosco, ele é o nosso amigo, ele está do nosso lado. Não tenha medo, porque agora descobriram, uma ciência veio agora com uma explicação, fica tranquilo. Deus tem os seus instrumentos que derrubam as mentiras de Satanás e nada vai roubar do entendimento e do coração do homem a possibilidade da existência de Deus. Ainda olhando para essas possibilidades teológicas, nós observamos, em terceiro lugar, que a teologia ou o exercício, a ação teológica, ela é plenamente possível porque Deus provê a sua revelação. João, no capítulo 17, versículo de número 3, e Efésios, no capítulo de número 1, versículo de número 17, a palavra de Deus é muito clara quando diz isso. Vamos dar uma olhadinha em Efésios, no capítulo de número 1, versículo 17, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1, versículo de número 17, nos diz exatamente assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Deus provê, Deus dá esta possibilidade para que nós possamos chegar ao entendimento da sua própria existência. Vamos dar uma olhadinha no Evangelho segundo João, no capítulo de número 17, versículo de número 3. Evangelho segundo João, no capítulo de número 17, versículo 3, a Bíblia diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem
enviaste. A teologia é possível porque Deus é um ser real. A teologia é possível porque a nossa mente pode compreendê-lo. A teologia é possível porque o próprio Deus coloca à nossa disposição a sua palavra, nos revelando de forma direta e de forma pessoal. Isto é lindo quando nós falamos em teologia. Nestas duas aulas introdutórias, que são um pouco pesadas, porque precisamos falar de conceitos, precisamos olhar para algumas etimologias, para alguns princípios históricos, é importante nós frisarmos o seguinte: o conhecimento desta palavra, ele gera em nós uma transformação de vida. Essa transformação de vida, consequentemente, nos permite influenciar o lugar onde nós estamos. Sabe por que você está fazendo esse curso? Você não está fazendo esse curso para acumular conhecimento, porque você poderia ter escolhido qualquer curso no ambiente virtual para fazer. Quem sabe você poderia ter escolhido um curso numa condição financeira mais razoável do que essa que você resolveu investir. Mas este curso da Academia de Pregadores, ele tem um diferencial. Deus te colocou neste curso para que você tenha conhecimento da sua palavra, seja transformado pelo poder dessa palavra, mas compartilhe esta teologia com um mundo que não conhece a palavra de Deus. Quando nós lemos um texto interessante na Bíblia, que está posicionado no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 17, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 17, no versículo de número 7, até o versículo de número 10. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 17, versículo de número 7 até o versículo de número 10. A palavra de Deus nos diz assim: E no terceiro ano do seu reinado, enviou ele quem? Josafá, os seus príncipes a Benaio e a Obadias e a Zacarias e a Natanael e a Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. Preste atenção nesse texto que você acabou de ler comigo no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 17, versículo de número 7. Josafá, que é o governante do povo de Deus, ele, no terceiro ano do seu reinado, junta os seus melhores homens. O texto que nós acabamos de ler diz que ele juntou e enviou diante do seu povo os seus príncipes para fazerem o quê? Ensinarem em Judá. Olha que coisa interessante. A prática do conceito que nós acabamos de ver nessas duas aulas, a prática da teologia, consequentemente nos leva ao ensinamento da palavra de Deus. Eu amo este texto do segundo livro das Crônicas e julgo ser um referencial fundamental para a prática do ensino da palavra de Deus. Josafá, como governante do povo de Judá, poderia ter tomado outras iniciativas, quem sabe reunido este povo em um grande ajuntamento comunitário. Não. Ele escolheu os seus melhores. Ele escolheu os seus príncipes. E deu uma ordem muito direta para eles. Vocês vão sair pelas ruas de Judá, ensinando as palavras do Senhor nosso Deus. Olha que coisa interessante. Você está neste curso porque Deus conta com a sua disponibilidade de dividir e compartilhar aquilo que você está recebendo da parte de Deus. Teologia é isso. Teologia não é eu mergulhar num quarto escuro, trancado, fechado, adicionando conhecimento, me inchando de conhecimento. Não. Teologia é uma transformação, porque eu não tenho moral para falar em transformação se eu não fui transformado. Não queira sair por aí abrindo a sua boca para ensinar uma palavra que não mudou a sua vida. Em nome de Jesus, tenha consciência de que você foi chamado para ensinar aquilo que você experimentou. Quando Josafá chama os seus homens, ele chama os melhores. O texto fala em príncipes e dá uma missão para eles. Saiam e ensinem aquilo que vocês já foram influenciados. Se você ainda está com a sua Bíblia aberta, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 17, o versículo de número 8 traz uma listinha. E tem crente que não gosta de lista de nomes de jeito nenhum na Bíblia Sagrada. Eu já vi muitos crentes que chegam para mim e dizem assim: Eliel, a gente não gosta muito de ler a Bíblia, porque quando chega ali no livro das Crônicas, é um nomezinho embaixo do outro, assim, aí eu pulo aquela parte, porque aquilo ali não quer dizer nada com nada para mim.
não entende o valor de uma genealogia na Bíblia Sagrada. E você vai aprender nesse curso, nos outros cursos, aqui na Academia de Pregadores, o valor de uma genealogia bíblica para uma lição espiritual profunda na sua vida. Quando você lê o versículo de número 8, você observa que a Bíblia traz uma relação de nomes e diz que os príncipes foram ensinar o povo. E com eles, junto com os príncipes, foram os levitas. Aí ele diz o nome deles: Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi Adonias. E com estes levitas também os sacerdotes, Elisamá e Georão. Foi um grupo grande de pessoas pelas ruas ensinando as palavras da lei do Senhor. Quando você lê o versículo 9 do segundo livro das Crônicas, capítulo 17, a Bíblia Sagrada diz exatamente assim para você: e eles ensinaram aonde? Em Judá, levando consigo o quê? O livro da lei do Senhor. E foram a todas as cidades de Judá, ensinando entre todo o povo. Olha que coisa interessante. Para quem gosta de defender o ensino bíblico na casa do Senhor, eles levaram o livro. Eles levaram o livro da lei do Senhor e foram por todas as cidades ensinando entre todo o povo. Houve ensino da palavra de Deus, houve prática teológica na vida e na existência dessas pessoas. Qual foi a última vez que você viu a tua igreja saindo pelas ruas da cidade ensinando o livro? Nós somos espertos em distribuir material. Porque material é fácil. Você pega um fardo de folhetos na sua igreja, sai distribuindo um para um, assim como você distribui propaganda do açougue, da padaria, do posto de gasolina. Isso é fácil. Até quando eu falo de distribuição de literatura, eu conto uma experiência que eu tive na cidade de Brasília, quando eu estava no plano piloto. Quem conhece a cidade de Brasília, ali na rodoviária, no eixo central de Brasília, eu estava num domingo à tarde distribuindo folhetos com uma equipe de evangelismo, e o líder da equipe deu uma meta para que cada um de nós distribuísse tantos folhetos. Eu não me lembro exatamente quantos folhetos eram, mas vamos imaginar aqui que alguma coisa em torno de 100 folhetos, pelo menos, cada integrante daquele momento evangelístico deveria entregar. E eu tive duas experiências muito interessantes naquele domingo à tarde. A primeira, quando eu entreguei um folheto a um senhor, aquele senhor olhou para mim e disse: o que está escrito neste folheto e por que você me entregou esse folheto? Eu não tinha lido aquele folheto, eu lá sabia o que estava escrito naquele folheto. E quando eu olhei para a mensagem do folheto, era um texto que eu não conhecia, não sabia, não tinha palavra nenhuma. E aquele senhor devolveu o folheto para mim e disse o seguinte: o dia que você souber o que você está me entregando, eu vou parar para te ouvir. Mas se nem você sabe o que você está me entregando, não perca o seu tempo de me entregar. Pensa num crente que sentiu vontade de ser arrebatado sozinho naquela hora, fui eu. Como é que você entrega uma mensagem que nem você conhece? Aí eu aprendi que antes de entregar folheto, a gente precisa ler o folheto. A gente precisa entender as perguntas que vão ser originadas no folheto. Isso é teologia. Teologia para a equipe de evangelismo da sua igreja. Teologia não é clubinho de intelectual que fica discutindo coisas que os outros não conseguem discutir. Quando você vai entregar um folheto, você precisa ser um teólogo. O que é ser um teólogo? Eu vou ler o texto bíblico, porque folheto tem que ter texto bíblico. Folheto que fica contando história, dando receita de bolo também não é folheto. Ou você fala de Deus ou você não fala de Deus. Parte para outra atividade. Se você vai fazer um evangelismo, entregar um folheto, você tem que ler o texto, tem que ter texto bíblico, tem que ter versículo, você tem que entender o significado daquele versículo para você ter a resposta. A outra experiência que eu tive, quando eu voltei correndo para o líder do nosso evangelismo, eu cheguei em primeiro lugar e disse para ele: olha, eu fui o primeiro a entregar os 100 folhetos. Eu venci, eu entreguei mais rápido que todos os meus amigos. Ele olhou para mim e disse o seguinte: você foi o pior dos evangelistas. E eu fiquei triste, mas que homem insensível, como pior, eu entreguei 100 folhetos num espaço de tempo muito menor. Ele disse: você foi o que menos se interessou pelas pessoas que você entregou essa palavra. Porque você só entregou, você queria se livrar da sua cota, você queria se livrar da sua meta. Olha para aquele irmão, e eu olhei para um irmão de idade, um sol caustigante na cidade de Brasília, uma seca terrível. Ele disse: aquele homem não está preocupado com o número de folhetos que ele vai entregar. Ele está preocupado com o número de pessoas que vão parar para ouvi-lo. Ele está preocupado com o número de pessoas que ele vai poder, de fato, compartilhar a sua experiência. Quando a gente fala em teologia, a gente fala de uma possibilidade de ensinar uma pessoa a viver aquilo que nós estamos vivendo.
Foi com este objetivo que Josafá separou aqueles homens naquele momento importante. Vocês não vão sair por aí entregando xeroques ou pedaços de versículos da lei do Senhor. Vocês vão ensinar eles. Ensinar o quê? Ensinar a viver aquilo que vocês estão vivendo. Você está ensinando o que você está vivendo? Você está ensinando para as pessoas que estão do seu lado o que você está vivendo? Ou você é daquele tipo de vizinho que seu vizinho olha para você e fala assim, ó, se for para ser crente igual você, eu quero passar longe de você. Se for para ter uma prática de vida semelhante à sua, eu não quero ser crente jamais. Mas olha como Deus nos visita neste curso médio em teologia. Voltando ao texto, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 17, versículo de número 10. A Bíblia diz que veio temor do Senhor sobre todos os reinos da terra, que estavam ao redor de Judá e não guerrearam mais contra Josafá. O ensino da palavra de Deus trouxe temor. O dia que a igreja entender que ela precisa ensinar, haverá temor nas nações que estão ao nosso redor. Hoje, os brasileiros não respeitam a igreja evangélica brasileira. Não há temor, não há respeito, não há reverência. Os mais velhos poderiam, com muito mais propriedade do que eu, se lembrar de um tempo que mesmo os não crentes, aquelas pessoas que discordavam da nossa fé cristã, eles passavam nas portas dos nossos templos, eles olhavam para nós e eles nos respeitavam. Crente podia comprar fiado. Crente podia anotar o seu nome no caderninho, porque o dono da mercearia, da venda do supermercado, sabia que no dia 30 ele ia voltar para pagar. Nós éramos conhecidos como pessoas de credibilidade, que cumpria com a sua palavra. Nós éramos conhecidos pela nossa honestidade, pelo nosso comportamento exemplar. Crente de verdade não brigava. Crente de verdade não ia para a rede social usar termos e palavras de baixo calão. Crente de verdade era diferente. Hoje não existe diferença. Nós não influenciamos ninguém. Quem tem medo da igreja? Somos atacados, somos objeto de ofensa das pessoas. Sabe por que isso está acontecendo? A igreja abandonou o ensinamento da palavra do Senhor. Nós não amamos mais o ensino da palavra do Senhor. Tem um momento na liturgia das igrejas tradicionais chamado de momento da leitura bíblica oficial. É aquele momento que alguém é chamado para ler um texto na Bíblia, ele abre a Bíblia, convida a congregação para ler o texto, e se lê mais do que 10 versículos já dá comichão no povo. Já tem aquele sujeito que fica nervoso, já fica imaginando, meu Deus, tanta coisa boa para acontecer no culto, esse sujeito fica lendo a Bíblia e nós não vamos chegar a lugar nenhum. Infelizmente, nós não temos mais paciência para a palavra de Deus. Nós lemos livros, enciclopédias, comentários bíblicos, mas nunca lemos a Bíblia uma vez sequer. Eu conheci um irmão na cidade do Rio de Janeiro, que estava testemunhando num culto de ensino da sua igreja, que ele havia lido a Bíblia muitas vezes. Eu não me lembro exatamente, mas era um número absurdo, algo superior a 50 vezes. E a igreja eufórica começou a glorificar a Deus, e as pessoas olhavam para um lado, para o outro, e diziam, olha que coisa linda, ele já leu a Bíblia mais de 50 vezes. Eu era um adolescente, e o pastor que estava do meu lado olhou para mim e disse assim, Eliel, era melhor ele ter lido uma vez só e colocado em prática na vida dele, do que ter lido 50 vezes e nunca ter colocado em prática o que ele leu. Aquele pastor me disse assim, esse homem aí não tem comportamento de cristão, ele não dá testemunho de cristão, ele não é crente, ele escandaliza o evangelho, mas vem aqui na igreja dizer que já leu a Bíblia mais do que 50 vezes. Mais importante do que você ler a Bíblia 50 vezes, vale a pena você ler a Bíblia uma vez só e acreditar que os ensinamentos da sua palavra podem transformar o seu coração e a sua vida de forma real. Podem verdadeiramente escrever uma nova história na sua vida. Um dos cultos que eu jamais vou me esquecer para o resto da minha existência foi realizado no templo central de uma igreja na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Um pastor, na sua maturidade, no avanço da sua idade, foi chamado para ministrar a palavra de Deus em um culto de domingo à noite. Eu estava sentado no banco e eu fiquei imaginando assim, vai ser um fiasco esse culto. Tanta gente boa, tanto professor de escola dominical, tanto teólogo aqui no culto, vai chamar esse senhor para pregar. Ele não sabia ler direito, ele tinha muita dificuldade. Ele pegou a Bíblia e ele fez exatamente isso que eu vou fazer. Ele aproximou os seus olhos da Bíblia e começou a ler a Bíblia assim, bem pertinho de si. E à medida que ele lia com muita dificuldade, ele tinha dificuldade de enxergar, ele não sabia direito ler.
Ele leu um capítulo inteiro da Bíblia. Eu quase caí duro no banco onde eu estava. Eu fiquei imaginando tanto pregador bom, a igreja lotada, e vai me trazer um homem desse para ficar lendo a Bíblia aí em cima do púlpito. Meu irmão, ele leu um capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos. Ele leu quase 4 capítulos naquele domingo à noite. Mas uma coisa interessante aconteceu ali. Ele não precisou fazer apelo. Você já percebeu? Nós somos pregadores, que às vezes a gente apela literalmente. A gente fica alguns minutos naquela guerra. Não estou dizendo para você que você não tem que fazer apelo, nada disso. Mas às vezes a gente apela literalmente, porque a gente não convenceu ninguém, porque não entregou nada da parte de Deus, entregou só coisas da carne, só coisas do nosso entendimento, só coisas do nosso intelecto, e as pessoas ficaram olhando para nós, alguns admiraram, outros odiaram, não gostaram. Mas aquele velho pastor, com todo o respeito da palavra, velho pastor na sua experiência, na sua maturidade, quando ele encerrou o 4º capítulo, que a gente já não aguentava mais ouvi-lo, pessoas saíam gritando dos seus lugares e se jogavam de joelhos na frente do púlpito. Sabe o que é isso? É o poder do ensino da palavra de Deus. É isto que a igreja do Senhor está precisando nos dias de hoje. Quando nós voltamos à palavra, nós observamos que o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20, ele diz que nós devemos estar edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. A teologia tem uma base, a teologia tem um fundamento. A teologia não é fruto da imaginação de meia dúzia de pensadores que chegaram a alguma conclusão. A nossa teologia é uma teologia saudável, é uma teologia que está edificada, fundamentada, estabelecida no fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Para essa gente que não gosta da gente, que não gosta da teologia, eu gostaria de lembrá-los de 2 passagens bíblicas. A primeira está no 2º livro das Crônicas, no capítulo 34, no versículo 30 até o 33, que você pode ler com cuidado, com calma, na continuidade desta aula. Neste texto, você observa no 2º livro das Crônicas, capítulo 34, que Josias, ele protagonizou um reavivamento espiritual por intermédio do ensinamento da palavra de Deus. Prática de teologia. Se você ler o capítulo 34 do 2º livro das Crônicas, você vai observar que Josias leu as palavras do livro do concerto diante do povo e dos ouvintes, e eles voltaram-se para Deus. Ele não tinha esboço, ele não tinha um esquema metodológico como eu tenho aqui, ele não tinha um discurso, uma retórica preparada, ele simplesmente pegou a palavra como ela é e leu. E ele leu diante do povo até o momento em que os ouvintes voltaram-se para Deus. A teologia saudável é esta teologia, que causa alegria no povo ao ouvir a palavra de Deus. O povo não tem paciência para ouvir a palavra de Deus. O povo não gosta de pregador que lê mais do que 10 versículos. O povo celebra quando o pregador fecha a sua Bíblia, abre uma outra coisa e começa a contar uma série de histórias para eles. É por isso que a nossa igreja e a igreja cresce de forma doentia, cheia de problemas, cheia de equívocos. O dia que nós tivermos prazer de abrir a Bíblia, e aqui um detalhe para você que é pregador. Pregador só lê a Bíblia para fazer esboço, só lê a Bíblia para preparar a aula de escola dominical. Você precisa ler a Bíblia para se alimentar dela. A Bíblia não existe para eu fazer esboço e para eu ficar anotando apontamentos para a escola bíblica dominical ou para os meus alunos lá no Instituto Teológico. Eu preciso ler a Bíblia para me alimentar dela, para ela encher o meu coração. Eu preciso ter prazer quando eu leio a Bíblia. Quando você lê, por exemplo, o livro de Neemias, no capítulo de número 8, versículo 3 até o versículo de número 18, você vai ver Esdras lendo a lei de Deus durante 6 horas, num período de 7 dias. Faz a conta comigo. Imagine você num culto, imagine você ter um cartaz, Grande Congresso da Mocidade. Pregador, fulano de tal, ele vai ler a Bíblia 6 horas ininterruptamente. Nem eu nem você iríamos lá. Nós iríamos pensar o seguinte: não, perder meu tempo de ficar ouvindo alguém lá ler a Bíblia. Quando você vai para o livro de Neemias, no capítulo 8, versículo 3 até o versículo 18, você vai observar que Esdras, ele leu a Bíblia diante do povo 6 horas sem parar. E ele fez isso por 7 dias.
6 vezes 7, você é inteligente, 42 horas de leitura da Bíblia. E explanou o que ele leu de tal maneira que o povo entendia tudo o que ele lia. Isso é fazer teologia. É saber que Deus é real, que Deus existe, que Deus é verdadeiro, que Deus se relaciona conosco, que nós falamos com Ele fala conosco e que nós podemos conhecê-lo a partir do momento em que nós temos prazer em ler a sua palavra. Teólogo que não lê a Bíblia não deveria ser chamado de teólogo. Crente que não lê a Bíblia não deveria ostentar o nome e o título de crente, nem de cristão. Pastor e pregador que não lê a Bíblia deveria ser expulso e banido do nosso meio. Não poderia ter o direito de se assentar juntamente conosco. A teologia promove o nosso Deus. A teologia celebra a palavra de Deus. Foi por intermédio dessa palavra que eu e você fomos transformados. Foi por intermédio dessa palavra que a nossa vida mudou. Em nome de Jesus, que você possa ser um apaixonado pela palavra. Que a teologia não venha a ser apenas um título, um quadrinho que você vai ter pendurado aí no seu escritório ou na sala da sua casa, mas que verdadeiramente ela possa ser o exercício de uma atividade plena possível em todos os dias na sua vida. Eu deixei para você, no final desta segunda aula, uma sugestão de leitura no site da Ultimato. A Ultimato é uma revista de grande credibilidade no mundo teológico e você pode ser assinante desta revista, você pode acompanhar os artigos teológicos que são postados com frequência também no ambiente virtual, na internet. E o artigo que eu deixei para a sua reflexão, ele é intitulado Teologia. O que é? Dê ainda uma lida hoje, aproveite que você está aí no seu computador pessoal, leia um pouquinho, conheça um pouquinho da Ultimato. Sem dúvida nenhuma vai ser uma ferramenta extraordinária para o seu desenvolvimento como um bom teólogo comprometido com a Bíblia Sagrada, comprometido com a palavra de Deus. E eu propus, para encerrarmos esse capítulo de número 1, 3 exercícios. Não para você olhar para a pergunta e voltar ao texto que você tem impresso e simplesmente copiá-lo. Não. Mas eu propus esses exercícios para você pensar, para você criar alguns conceitos. E o primeiro desafio que eu coloquei para você diz assim: a teologia é plenamente possível. Ou seja, sua ação é prática. Justifique com as suas palavras esta afirmação. Imagine que alguém lhe perguntou: teologia é possível? É realmente possível eu estudar Deus, o sobrenatural, o relacionamento com Ele? Procure construir para você, no seu coração, uma ideia básica de uma resposta que possa ser entendida e que possa ser compreendida por alguém que lhe fizer esse questionamento. O segundo desafio que eu propus para você é qual a relação que existe entre os textos de João, no capítulo 17, versículo 3, que nós lemos na aula de hoje, e a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, do capítulo de número 1, versículo 17, com a construção de um conceito para a teologia. Se você imaginar que você tem a possibilidade de construir com o seu nome embaixo, com a sua assinatura, um conceito de teologia, como você colocaria a ideia desses 2 textos bíblicos na construção deste conceito? E a última pergunta, a última questão, o último desafio que eu propus para você, no encerramento do capítulo de número 1, é criar um conceito sobre teologia com as suas palavras. Você teve a base de muitos teólogos conhecidos que entraram para a história, mas se alguém lhe perguntar na igreja, imagine uma criança, eu gosto de pensar nas crianças, porque as crianças nos fazem perguntas desafiadoras e nós precisamos ensinar para elas através de uma linguagem que elas entendam e que elas possam compreender de forma plena. Eu me lembro que, há algum tempo, uma criança chegou para mim e disse: pastor, uma criança, um menino de 5, 6 anos de idade, o que é concupiscência? Como você vai explicar um termo como esse para uma criança de 5, 6 anos de idade que nem sabe o que ele está fazendo aqui no mundo ainda? Mas nós precisamos daí, nesse momento, primeiro, não deixar essa criança sem resposta. Não é porque ela é criança que ela não vai ter resposta. E nós somos obrigados, somos forçados nesse momento a dar uma resposta mais clara, mais objetiva, mais direta. Então, construa um conceito sobre a teologia com as suas próprias palavras. Que Deus te abençoe sempre em nome de Jesus
e até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Foi uma alegria para a Academia de Pregadores tê-la conosco neste primeiro momento, neste primeiro capítulo da disciplina de Introdução à Teologia. Que Deus o abençoe, a abençoe em nome de Jesus.